Bom, de início, essa é a nossa página inicial do site, onde nós damos uma breve apresentada sobre o nosso restaurante, que se chama Frango Assado, que é o melhor restaurante da cidade. Então essa basicamente é a página home do nosso site. Vindo aqui mais embaixo, clicando embaixo na parte lista, nós temos o cardápio do nosso site, do nosso restaurante. E aqui essa que a gente sai rolando aqui para ver as opções, a gente usou Scroll View. Então aqui tem todas as opções de comida e o preço de cada mistura. E aqui na parte de baixo de avaliações nós podemos colocar o que a gente achou de cada comida que tem aqui no nosso cardápio. Então você pode dar uma avaliada do que você achou da comida. E aqui na parte embaixo adicionar um prato, você pode adicionar um prato que não esteja cadastrado no nosso cardápio. Então aqui na parte de cima você pode escrever o nome do prato, o preço e o link da foto. Aí clicando em cadastrar o prato, vai aparecer aqui na lista. Oi, eu sou o João e eu vou explicar para vocês como ficou o código do nosso aplicativo, ou seja, do nosso projeto. Então, como vocês podem ver aqui, tudo aquilo que nós estilizou, tudo aquilo que foi estilizado por nós, está aqui dentro da pasta app. Tem outras pastas componentes, assets que são para imagens, porém a gente utilizou essa pasta app. E dentro da pasta app a gente tem o arquivo estilo JS, que vai ser explicado em breve, e esse tabs aqui. Então eu vou explicar para vocês como funciona o conceito desse tabs. Então aqui dentro de tabs a gente tem todas as telas do nosso aplicativo. A gente tem o index, a lista, o formulário, que como vocês podem ver são as telas que a gente tem aqui, ó. Lista, adicionar um prato que é formulário e o index. Então são todos esses arquivos que renderizam aquelas telas, certo? E todas aquelas telas elas estão sendo renderizadas dentro desse arquivo aqui, layout.js. Que aqui dentro desse arquivo a gente utiliza uma ferramenta do Expo chamado Expo Router, que basicamente ele vai organizar todas as telas do nosso aplicativo e como o usuário vai interagir com elas. Então aqui, ó, para começar o código a gente importa a ferramenta tabs do Expo Router para ele poder criar essas telas para a gente, que o usuário vai interagir. E aqui a gente retorna ele. Então essa função ela vai envolver todas essas telas aqui em um só lugar, certo? Então tudo que for de tela que a gente quiser que seja organizado pelo tabs do ESP Router, a gente vai colocar dentro desse scope aqui, certo? Com a seguinte sintaxe, ou seja, a gente coloca tabs.screen, name é o nome do arquivo, certo? Lembrando que o arquivo tem que estar na mesma herança que o layout, certo? E o nome que vai aparecer no aplicativo, quando você for mostrar. Então aqui, ó, por exemplo, tem home, lista, adicionar um prato. Vocês podem ver, aqui já é diferente. O nome do arquivo é formulário. Porém, eu preferi no aplicativo mostrar adicionar um prato. Por exemplo, aqui, ó, como vocês podem ver, adicionar um prato. Se eu vir aqui e mexer, por exemplo, só adicionar, ele vai mudar só adicionar. Então esse título é aquilo que vai aparecer na tela para o usuário interagir, certo? Então isso é uma ferramenta muito boa, tipo, muito útil, que acelerou muito o desenvolvimento dos aplicativos. Porque antes você teria que fazer isso tudo manualmente. Agora com o Expo Router a gente tem essa interação entre as telas que o usuário pode interagir de forma muito mais fácil e fácil de aplicar. Ou seja, se depois eu quiser adicionar mais uma tela no meu aplicativo, eu simplesmente venho aqui, por exemplo, duplicava, mudava o nome do arquivo que eu ia querer mostrar e mudava o título. Simplesmente isso. Antes do Expo Router,
você teria que fazer isso manualmente e ia ser um pouco mais trabalhoso. Aqui, se só uma linha, você já consegue ter essa variação, certo? E então esse é o layout que agrupa as telas do nosso aplicativo. Aqui eu vou primeiro para Index. Então aqui a gente tem a primeira tela aqui, que é a tela Home, certo? Que é essa daqui, a Index. Então aqui a gente começa importando o React também. E aqui a gente importa todos os componentes, entre aspas assim, que a gente vai utilizar no nosso aplicativo. Com o React normal, a gente utilizava div, p para parágrafo. Aqui não, aqui a gente utiliza essas ferramentas que basicamente elas vão fazer a conversão. Por quê? Antes a gente usava a div, por exemplo, a view. A view ela funciona como uma div, certo? Para você criar container e estilizar eles para aparecer na tela. Por que teve essa ferramenta? Porque quando a gente lida com o React Native, ele faz a conversão tanto para o iOS, tanto para o Android, certo? Então aqui, quando a gente escreve view, basicamente internamente o React Native já escreve na forma que tanto o sistema Android quanto o sistema iOS vai conseguir entender aquilo e enxergar como uma view. Isso serve tanto para imagem, também você tem que importar aqui, tanto para o teste. O teste seria basicamente o H1, o P de parágrafo do HTML. Aqui a gente é um objeto JavaScript utilizado que internamente ele já faz essa conversão para a gente. Então aqui a gente tem o Scroll View, que basicamente ele recebe, ele coloca aqui tudo que estiver dentro do escopo dele. Ele vai permitir que você consiga ter uma rolagem fixa, caso não caiba na tela. Então, por exemplo, se view fosse maior do que minha tela e eu não estivesse usando scroll view, ela ia ficar para fora da tela, vamos dizer assim, e eu não conseguiria rolar para ver o conteúdo que ficou espaçado para fora da tela. Com o scroll view, ele pega tudo aquilo que está passando do tamanho da tela e permite que você role para baixo, entendeu? Então, basicamente, o Scroll View serve para isso, para quando você tiver um componente que vai ocupar, o tamanho dele vai ser maior do que a tela do seu computador, notebook, enfim, mais especificamente para os aplicativos móveis, para os dispositivos móveis, esse Scroll View permite que você role e consiga enxergar o resto do componente, certo? E aqui um detalhe importante é que o estilo a gente importa ele aqui e usa ele meio como um objeto aqui, importando suas classes aqui. Então aqui a gente tem aqui dentro do estilo, que a gente vai explicar mais pra frente, o card, certo? A gente coloca aqui, então tudo aquilo que estiver dentro do estilo da classe card, a gente importa aqui e coloca a classe que a gente quiser. Se a gente quisesse container aqui, a gente colocava container, enfim, assim por diante. Aqui a gente tem o image, que é basicamente para gerar uma imagem, e o text, que é basicamente para gerar um texto. A gente tem estilizações diferentes, esse aqui é o título, esse aqui é o... Aqui a gente colocou valor, mas ela tem uma estilização própria assim que a gente achou adequada para esse text. Então, em resumo, é isso aqui. O source também equivale o src do HTML, que basicamente é para renderizar a imagem aqui, certo? Agora vamos para o formulário primeiro. Aqui a gente também é a mesma lógica do index. A gente tem aqui, a gente importa tudo aquilo que a gente for querer usar dentro da nossa tela. E a gente usa de acordo com a nossa necessidade. Aqui coloquei scroll view também dentro do scope de tudo que tem na tela, para não ter risco de ser um solar menor e ficar inviável para o usuário utilizar, ver o que tem sobrando que está maior do que a tela. E aqui dentro do nosso scroll view a gente tem a nossa view, que é para aparecer na nossa tela. Então tudo aquilo que a gente tem aqui dentro do nosso formulário está aqui dentro da view.
certo? E aqui a gente tem o text, que eu, igual eu comentei para vocês, é semelhante ao H1. A gente colocou com o style de label, né, para dar esse efeitozinho aqui para identificar qual que é cada um dos campos. E a gente tem um componente novo aqui que é o text input, que a gente importou aqui também, que ele funciona como bem semelhante assim, tem bastante funcionalidades igual o input do HTML, certo? Então você consegue determinar o type dele e tudo. E ele funciona bem igual aqui no nosso React Native aqui também. A gente não colocou nenhum campo, como é só demonstrativo. A gente não colocou mais nada tipo de type, essas coisas aqui nele. Então, como é para demonstração, a gente só fez algo bem simples aqui, mas ele aceita disable também, required, o type dele. Então, em resumo, a gente fez só como é algo mais demonstrativo, a gente fez algo bem simples. Aqui o touch opacity, ele é uma espécie de botão, porém ele tem uma funcionalidade diferente. Quando você passa o mouse por cima dele, ele tem uma reação diferente do botão. Mas os dois têm uma funcionalidade bem semelhante, assim, são esses pequenos detalhes que mudam. E por fim a gente tem a nossa lista, que ela é um pouco mais complexa, mas nem tanto assim, ela só assusta um pouco mais. Mas eu vou explicar para vocês. Então aqui eu vou explicar a lista para vocês, inclusive deixa eu mudar o nome aqui, que eu acabei colocando home sem querer. Então beleza, aqui a gente importou a nossa função lista, né? Aqui a gente tem uma variável que funciona meio que como o nosso banquinho de dados dos nossos pratos, né? Que aqui é o nosso site de restaurantes. Então, para renderizar todos esses pratos aqui, a gente criou meio que um mini banco de dados que contém a informação de cada prato. Então, aqui a gente tem o nome do prato, o URL da foto, que a gente pegou imagens da internet mesmo. Não colocamos ela aqui dentro, a gente só colocou o link público dela, o preço e o ID, que eu vou explicar porque é importante também desse ID, certo? Então aqui a gente tem uma lista de dicionários, né, basicamente, onde cada dicionário representa um prato diferente no nosso aplicativo. Então aqui, ó, a gente listou todos os pratos. Se a gente quisesse listar mais, a gente adicionava mais dicionários. E aqui a gente retorna. Aqui é um pouco diferente. Aqui tem uns detalhes um pouco diferentes. O básico, igual antes, a gente tem scroll view agrupando todo a nossa tela. Porém, aqui eu coloquei uma scroll view a mais. Eu vou explicar por quê. Essa scroll view aqui, ela é um pouco diferente da tradicional. Essa scroll view aqui, como está escrita desse jeito, ela por padrão funciona com a rolagem só para baixo. Então, tudo aquilo que não cabe dentro da tela, que precisa ser estendido, ela identifica e permite que você role para baixo, igual aqui, ó, né? Igual a gente tem aqui no VS Code. Porém, essa daqui ela é um pouco diferente. Essa daqui eu coloquei esse horizontal. O que basicamente esse atributo dessa classe significa? Horizontal, ele, por padrão, se eu colocar ele assim, ele entende como true, ou seja, verdadeiro. Que, como o próprio nome diz, acho que já é bem explicativo, ele permite que, em vez de ficar com essa rolagem padrão, de para cima e para baixo, ele altera a rolagem para a lateral. Então aqui, ó, que aqui no nosso, aqui, ó, entendeu? Fica essa rolagem para o lado, certo? Se eu tirasse isso, ele não ia entender essa rolagem e não ia passar para o lado, certo? E aqui o show indicator é basicamente para tirar o indicador de quanto está para o lado, igual esse daqui, ó. Igual a gente tem esse daqui, só que no nosso aplicativo. A gente colocou por questão de estilização, a gente preferiu que ele não aparecesse. E se eu não colocasse ele, por padrão, ele ia aparecer essa barrinha dizendo quanto você passou pro lado ou não. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Isso é mais visível no celular. Aqui ó, já apareceu, já tá vendo a barrinha ali embaixo? Se eu voltar com ele, quando eu voltar,
ele já não aparece a barrinha ali mais embaixo, ó, certo? Ó, sumiu a barrinha. Então, por questão de estilização, a gente preferiu deixar sem a barrinha mesmo, certo? E aqui a gente tem a nossa view de novo, que a gente vai carregar todos esses cardzinhos que a gente tem aqui, certo? A gente utiliza a função map, né, que é basicamente um for dentro do array, certo? Onde cada vez que ele for percorrer cada item, interar com cada item do array, cada dicionário vai ter o valor, vai ficar nessa variável prato. É o método que a gente usa para percorrer arrays assim, quando tem lista de objetos, lista de, enfim, de dicionários assim, é esse método que a gente usa o map, certo? E aqui tem algo muito importante. Essa view a gente tem cada card, né? Então cada cardzinho, cada card é uma é essa view aqui, certo? E aqui a gente tem o key. O key, ele serve, ele é, pela tradução, a gente traduz como chave, que ele é muito importante. Aqui a gente não vai ver tanta importância dele, a gente não consegue ter essa noção. Mas em objetos, em sistemas mais complexos, tudo, esse key serve para... É uma forma como o React vai processar toda essa lista de pratos. Ou seja, em outras palavras, para ficar um pouquinho mais claro, esse key é o método que o React vai usar na hora de renderizar ou na hora de interar com essa lista para saber identificar de forma mais precisa qual item é qual. Então, em outras palavras, o React pergunta assim: o que você me passa como parâmetro para eu conseguir identificar cada item individualmente sem que eu, em alguma ocasião, não possa confundir eles, entendeu? Se eu passasse, por exemplo, o nome de prato aqui no key, poderia também. Porém, se eu fosse criar uma função de deletar, excluir, se eu tivesse dois pratos com o mesmo nome, mas com preços diferentes, por exemplo, ele poderia, na hora de deletar, confundir, entendeu? Porque está passando um parâmetro que não é único, certo? Ao contrário do ID, como eu criei aqui, cada ID ele é único. Então não tem o risco do React confundir, caso fosse um sistema mais complexo. Ou seja, nesse caso aqui, se eu tirasse o key, ele funcionaria normal. Porém, se eu fosse expandir o meu sistema, se eu fosse expandir, poderia ter erro de algum bug acontecer e ter essa confusão internamente com o React, certo? Então aqui a gente tem, a gente coloca o Prata ID, que é cada esse atributo, né, do prato, o ID que é o identificador dele. Aqui é a foto, então cada um tem uma foto diferente, certo? O style também, que é o que a gente falou, que é o H1, a gente vai renderizar o nome do prato. E aqui o valor, cada valor tem, todo prato tem seu valor, então aqui a gente renderiza. Esse toFixed é para arredondar para 2, certo? Duas casas decimais depois da vírgula. Como aqui a gente já está renderizado, não tem tanta necessidade dele, mas por boas práticas a gente decidiu colocar. Então, em resumo, é isso aqui a gente também colocou fora da scroll view aqui, ó. Então, essa scroll view só vale para essa lista de pratos, certo? Essas avaliações ela já está fora da scroll view, porque não tem necessidade de passar ela para o lado, já que ela é um único item. Então ela volta a ficar filha desse scroll view aqui, e não filha desse scroll view. Então ela não é afetada por esse daqui. Então aqui a gente tem a view de avaliações, que no futuro a gente pretende renderizar avaliações, essas coisas. Então aqui basicamente é a mesma coisa de um formulário, que a gente tem um input, em palavras mais sabor HTML, a gente tem um input aqui, a gente, em palavras, de novo, sabor HTML, a gente tem o nosso H1 aqui, de avaliações, que é esse campo aqui, ó. Esse daqui, e o input. E aqui a gente tem o placeholder, né? Que acho que é assim que se pronuncia, que é essa informação dentro do nosso input. Então, basicamente é isso. Isso aqui é o nosso coração do nosso site, né? Que é a navegação por telas, que todas elas estão concentradas aqui dentro do nosso layout, e cada arquivo aqui representa uma tela individual, certo? Então, basicamente é isso. Agora vocês ficam com R
explicando um pouco mais sobre a estilização do nosso site. Opa, professor, beleza? Aqui é o Henry, não sei se dá pra perceber pela voz. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, porque eu fiz outros e acabou ficando muito grande, então eu vou tentar dar uma acelerada. Eu tô com a parte do estilo, o container ele é basicamente o fundo de tela, tá ligado? Aqui vai definir o fundo de tela, aqui é a cor do fundo de tela que ficou, e o padding é o espaçamento, o espaço interno dele. O card, ele é como se fosse uns quadradinhos, assim, tipo uma caixinha onde você coloca, tipo, preço, esse tipo de coisa, tá ligado? Aqui tem fundo branco, borda ficou redonda. Card lista é basicamente a mesma coisa, só que é só para lista horizontal e é no tipo carrossel. Aí aqui a gente tem o tamanho, background color de novo. A linha é o que vai colocar os elementos um do lado do outro, basicamente. Ele é tipo um display, o row lá do CSS. O avatar é imagem, no caso, aqui tem o widget, o height, não sei como é que fala isso, não sei falar em inglês, que é, né, a largura, a altura, de tudo. Título é basicamente o nosso texto principal, aqui a gente deixou ele centralizado, a cor ficou marrom. Labels são tipo os textos, tipo texto auxiliar, assim, são os menorzinhos. O valor, no nosso caso, é o que vai estar em destaque, tipo preço. No caso aqui é a cor vermelha escura, também está centralizado, está em negrito, esse aqui está em negrito. Input são todos os campos de texto do texto input, mesma coisa, tem borda, tem o padding também, fundo branco, background color. O botão é só o botão mesmo que a gente aperta. Só que no caso aqui a gente está estilizando ele, né? Tem que está centralizado o conteúdo, tem sombra também. E o botão texto é o texto dentro do botão, né? No caso, também está em negrito aqui, ó. Também está em negrito. Aqui está a fonte, a cor dele é branca. E agora eu espero que tenha dado tempo.